Olá, você já imaginou como que funciona o monitoramento de eventos de segurança dentro de uma empresa? E como que seria uma ferramenta que pudesse ajudar a empresa neste momento, capturando todos os eventos e consolidando informações em dashboards? Essa ferramenta existe e se chama uma ferramenta de CIEM. É isso que eu vou falar no episódio de hoje. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista em segurança e privacidade e venha comigo para conhecer um pouco mais das ferramentas de CIEM. Dentro da área de segurança, quando ocorre um evento dentro da empresa, na área de tecnologia, normalmente nós não somos os primeiros a serem acionados. Obviamente, toda a empresa tem a sua área de tecnologia, a área de suporte, que vai prestar o primeiro atendimento. Quando a empresa detecta que realmente é necessário envolver a área de segurança, porque se trata de um ataque ou uma suspeita de um ataque, algo que afete realmente a segurança, aí sim nós somos envolvidos. Mas em algumas empresas nós temos um monitoramento constante de toda a tecnologia e dos pontos onde pode ter mais fragilidade ou mais suscetíveis aos ataques. Quando ocorre um desses acontecimentos, a empresa começa a investigar. E aí nós chamamos isso de um evento de segurança. Do ponto de vista do evento de segurança, ele não necessariamente é um risco para a empresa, porque ele está no começo, ele está sendo investigado ainda para ver o que se trata. Às vezes é um problema de segurança menor ou uma certa indisponibilidade por conta de alguma mudança do ambiente ou de configuração, uma subida de um novo aplicativo, algo que nós vamos chamar de falso positivo. Então, quando nós estamos avaliando esse acontecimento, nós chamamos isso de um evento de segurança. A partir do momento onde o responsável pela área ou a pessoa que está fazendo essa análise, ela considera que houve sim um atentado à segurança, houve, por exemplo, um dano à companhia, aos negócios, isso muda de classificação. Então ele deixa de ser um evento de segurança e passa então a ser um incidente de segurança. Aí é fácil de notar que um incidente de segurança ele tem uma classificação ou uma atenção maior da equipe de segurança do que um simples evento. Ainda, quando você estiver procurando informações sobre isso, você vai ver que existem outros tipos de classificação. Cada empresa adota a sua. Mas você vai ver na literatura nós falarmos sobre os eventos de vazamento de dados, ou em inglês, data leak. Um data leak significa que um evento de segurança passou a ser considerado um incidente e houve ali uma perda de informação ou um vazamento de informação. Então, quando a área de segurança detecta, então, que houve a saída de dados, a gente já classifica isso como um vazamento de dados. Existe uma outra classificação, também bem utilizada, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, que é o comprometimento de segurança. Então, em que casos que nós chamamos de um comprometimento de segurança? Quando há fortes evidências de que um atacante ele teve sucesso e ele invadiu realmente um computador ou um sistema da empresa. Em inglês, esse termo é chamado de breach ou security breach. Então, toda vez que você ver uma notícia de um ataque e ver as informações security breach, houve uma quebra da segurança, houve realmente uma invasão, foi constatada essa invasão, e quando você vir o data leak, é o vazamento de dados. Então, através de um incidente de segurança, ocorreu a saída de dados da companhia. Dentro da empresa, a área que normalmente controla isso ou que monitora os ambientes, não só de segurança, mas de toda a tecnologia, os ambientes institucionais, nós comumente chamamos essa área de a área de inteligência de segurança ou a área de operação de segurança. Novamente, você vai ver que cada empresa adota um nome, mas quando você identifica aquelas pessoas que monitoram o ambiente
e estão verificando em tempo real se um evento de segurança está se tornando um incidente, é essa área que eu estou falando. Dentro da empresa, ela vai ser responsável, então, por se encarregar de olhar todos os ambientes, monitorar toda a tecnologia e, como eu citei, em alguns casos ele excede ou extrapola a área de tecnologia e também avalia a segurança patrimonial da empresa. Ou quando uma empresa tem muita evidência no mercado ou ela é um grande alvo de ataques, a área de segurança ou de inteligência de segurança também vai olhar em outros pontos, não só de tecnologia. Por exemplo, quando uma empresa está sob as notícias, ou patrocinando um grande evento, ou fazendo um grande lançamento, é justamente nessa hora que os atacantes resolvem mirar ou tornar a sua empresa um alvo de ataques. Essa equipe de inteligência de segurança, então, vai procurar identificar padrões de ataque. E por que a gente fala padrão de ataque? Sendo que cada atacante vai executar o seu ataque de uma maneira diferente. Como que pode se identificar um padrão de ataque? Bom, quando um ataque ocorre, normalmente os atacantes eles têm uma metodologia. Inicialmente, eles avaliam a empresa para testar a segurança, para tentar identificar soluções de segurança que estão ali implantadas ou soluções tecnológicas. Isso porque o atacante ele não vai testar todas as ferramentas que ele tem em cima de uma mesma empresa, porque ele pode ser detectado. Então ele vai iniciar um procedimento que a gente chama de discovery ou de descoberta. Ele vai tentar buscar informações, não só dentro da sua empresa, mas também em fontes, sites de pesquisa, sites de notícia, cases de sucesso de fornecedores, para ele tentar identificar quais as ferramentas aquela empresa utiliza. E por que ele faz isso? Porque normalmente quando o atacante ele já conhece a empresa, já sabe as ferramentas, ele consegue ser mais assertivo nas ferramentas que ele vai tentar usar para invadir aquela empresa. Então, nessa fase de descoberta, normalmente o atacante ele dá evidências para nós, como um rastreamento, muitos pacotes de formatos estranhos vindo de uma mesma fonte de IP, uma mesma origem de IP, ou atitudes que as ferramentas já detectam como ele está escaneando a rede ou escaneando os nossos hosts para tentar descobrir qual o sistema operacional ou qual solução que está ali implementado. Esses padrões de ataque, eles são bem conhecidos no mercado e a área de inteligência, obviamente, vai avaliando novos padrões e vai implementando esses padrões, essas formas de detecção de ataques nas ferramentas como a de CIEM que eu estou explicando hoje. Também é a área de inteligência de segurança que vai prever a correlação de eventos. Quando, por exemplo, você tem uma aplicação que está hospedada num servidor web ou um servidor de aplicação no formato web, nós temos ali naquela solução não só essas duas ferramentas, mas também às vezes um middleware, um barramento, um banco de dados. Toda essa solução, cada componente destes vai ter um log, por exemplo. Então é interessante que a gente faça a correlação desses logs. Eu pego o log do banco de dados, daquele servidor Apache ou o servidor Nginx que está fornecendo a minha aplicação, e junto também com o log, por exemplo, do meu balanceador de cargas e do meu servidor de aplicação. E estes 4 logs ao mesmo tempo, entrelaçados, ou seja, quando um evento passa pelo servidor, desde o load balancer até o meu servidor web, o meu servidor de aplicação, e resulta numa consulta no banco de dados, essa sequência de logs ela é arranjada de maneira que eu consiga olhar essa solução como um log único. Então nós chamamos isso de concentração de logs ou correlação de logs. É a área de segurança da informação
que vai definir quais os logs devem ser juntados para que o analista ele possa olhar aquela solução como um log só e possa entender melhor o que está se passando naquele ambiente, naquele sistema. A área de inteligência de segurança também vai definir os alertas e os planos de remediação. Então, desde o ponto onde nós temos a detecção de um ataque até o ponto do que se deve fazer. Às vezes, em alguns casos, um scan ou alguma coisa assim, a empresa não toma nenhuma ação direta, porque sabe que às vezes é um novato ou alguma coisa assim que não oferece tanto risco à empresa. Mas quando já se começa a detectar ataques ou exploits propriamente ditos, aí sim a empresa já começa a tomar ações como o fechamento de portas ou a negação de um certo pacote de uma certa origem de IP ou bloqueia um país inteiro para evitar, por exemplo, um ataque de negação de serviço ou DDoS. Então, a empresa tem planos de remediação que ela pode acionar mediante um padrão detectado. A área que vai cuidar deste ambiente 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o SOC, ou em inglês Security Operations Center, e em português Centro Operacional de Segurança. Se você já viu em algum filme ou propaganda de recursos de segurança, você vai notar que tem uma equipe que fica numa sala olhando para painéis que tem vários gráficos e dashboards, como a gente diz. Essa área que é a área de segurança operacional, ou SOC. Os analistas que trabalham ali trabalham em regime de revezamento, em turnos, para completar as 24 horas e os 7 dias por semana. Então, se você gostaria de trabalhar como um analista de SOC, saiba que a maioria desses profissionais deve revezar nesse tipo de horário. Então, se você não é tão fã de trabalhar em horários alternativos, talvez a carreira de analista de SOC não seja o ideal para você nesse primeiro momento. O analista de SOC, ele não fica somente olhando as telas e vendo as informações passarem. À medida que o sistema alerta o analista de SOC que um ataque pode estar em andamento, é ele ou ela que vai avaliar a situação e tomar as medidas planejadas pela área de segurança da informação. Então, a função inicial do analista de SOC é identificar aquele possível ataque e validar se aquilo ali realmente se tornou um ataque, se tornou um incidente de segurança ou se ele não passa de um evento da área de segurança. Por isso, o analista de SOC ele deve ter alguns conhecimentos para poder identificar ou não somente identificar, mas também analisar aquela situação para verificar se isso é um positivo verdadeiro ou um falso positivo. E depois de identificado, obviamente, entrar com um plano de remediação, conforme foi planejado pela área de inteligência de segurança. E como que esse analista ou essa analista de SOC faz para poder monitorar diversos sistemas? Imagine uma grande empresa que tem muitos sistemas rodando ao mesmo tempo, não só os sistemas de apoio à tecnologia, mas também sistemas de produção. Essa ferramenta que nós chamamos de ferramenta de SIEM. SIEM, em inglês, é o acrônimo para a palavra Security Information Event Management, ou, em português, Sistema de Gerenciamento de Eventos de Segurança da Informação. Essas ferramentas têm diversos fornecedores. As mais conhecidas são Splunk e as ferramentas da HP, IBM e NetIQ. Eu já trabalhei com algumas dessas ferramentas, como a ferramenta da NetIQ e da IBM. Em alguns casos, eu alimentei os logs em ferramentas como Splunk. Como que essas ferramentas funcionam inicialmente? Existe um concentrador de logs. Como eu expliquei antes,
a área de inteligência define quais são os logs que serão enviados para essa ferramenta, e essa ferramenta vai cuidar de receber toda essa informação de diversos sistemas, de empresas que têm em diversas cidades também. Ele vai se encarregar de coletar todos esses logs e também correlacionar os logs conforme foi definido pela inteligência de segurança. Uma vez correlacionados estes logs, ele vai armazenar essa informação em um banco de dados ou um data lake e, depois de coletado esses logs, vai fazer a correlação entre eles e imediatamente iniciar a identificação de padrões. Aqueles padrões definidos pela área de inteligência que podem ser detectados como um ataque, eles vão ser analisados dinamicamente por essa ferramenta que tem uma alta capacidade de processamento de informações. Uma vez que foi detectado um possível ataque, a ferramenta se encarrega de notificar o analista através de alarmes sonoros e visuais. Por isso que o SOC é uma área fechada, onde os profissionais que ficam ali trabalhando em regime de revezamento, também olhando para as telas de dashboard e recebendo os alertas dessas ferramentas de CIEM. Uma outra condição que essas ferramentas realizam é a interpretação dos eventos. Não somente eventos de segurança, mas também eventos que podem se tornar um possível evento de segurança. Coisas como, por exemplo, um servidor que foi baixado ou ele parou de responder imediatamente. Isso talvez não seja um evento de segurança, mas ele gera também alertas para que a área possa também acionar o time de suporte quando identifica que um servidor ou um serviço que é extremamente necessário para a empresa foi afetado. E é por isso que quando uma área vai fazer uma implementação de um software novo e já tem previsto que vai precisar reiniciar um serviço ou reiniciar um computador, um servidor, eles têm que notificar a área do SOC através da GMUD, ou Gestão de Mudança, que naquele horário e naquela data, aquele sistema vai estar indisponível por uma janela de tempo. Assim, a área de SOC não vai alertar ou acionar o suporte quando um servidor de banco de dados estiver fora do ar, por exemplo. Viu por que é importante a gestão de mudança ou a notificação dos times que trabalham dentro daquela empresa? A ferramenta de CIEM, por ela ser uma ferramenta automática, a gente consegue fazer um outro tipo de automação. Baseado em um banco de dados de vulnerabilidades e uma lista de inventário, é possível que a ferramenta de CIEM identifique novos padrões de ataque sem mesmo a área de inteligência de segurança programar a ferramenta para aquilo. Eu vou explicar. Por exemplo, imagine que um servidor de banco de dados teve uma vulnerabilidade nova descoberta na semana passada. Essa vulnerabilidade nova, obviamente, vai ser usada por atacantes para tentar corromper o banco de dados ou obter informações desse banco de dados. Como toda vulnerabilidade, existe um padrão de ataque à vulnerabilidade, ou um pacote mal formado, ou um certo comando que vai invocar e explorar aquela vulnerabilidade no seu servidor de banco de dados. É óbvio que a sua empresa vai atualizar o banco de dados assim que sair uma atualização. Mas, em alguns casos, a gente sabe que um banco de dados, quando ele está em produção, não necessariamente a gente tem o tempo disponível para aplicar o patch de correção. Então, a sua empresa vai ficar vulnerável pelo período, por exemplo, de 2 ou 3 semanas. É nessa janela de tempo que o atacante pode ter acesso aos seus dados. Mas, como você tem uma ferramenta de CIEM e o CIEM conhece o seu ambiente, ele sabe que você tem
um banco de dados daquela marca e daquele modelo específico e que, visualizando o banco de dados de vulnerabilidades, ele já sabe que esse banco de dados X está vulnerável àquele tipo de ataque, ele vai tratar de identificar possíveis ataques naquela vulnerabilidade. E aí isso fecha um ciclo para nós da área de segurança. Porque mesmo que a área de inteligência não consiga programar as ferramentas para identificar esse ataque, o fato da ferramenta buscar o banco de dados de vulnerabilidade e automaticamente ou através de instruções enviadas pelo fornecedor da ferramenta de CIEM, ele ser capaz de identificar ataques naquela vulnerabilidade específica, isso nos ajuda bastante. Então, as ferramentas de CIEM, na sua grande maioria, possuem este recurso que visualiza o banco de dados de vulnerabilidades que está aberto na internet, são os CVEs, o banco de vulnerabilidades, e ele consegue, então, identificar esses possíveis ataques e proteger a empresa, porque ele notifica o analista de SOC que vai tomar uma ação necessária para interromper o avanço daquele ataque. Algumas ferramentas de CIEM também incorporaram o chamado inteligência artificial ou tratamento de informações cognitivas. É o caso da ferramenta da IBM, que eu trabalhei em algum tempo atrás. Ele coletava certas informações, quando ele não identificava, propriamente dito, aquele ataque, ele coletava as informações e enviava essas informações, obviamente com autorização da empresa, para um centro da IBM global. Essas informações eram analisadas por computadores cognitivos com uma capacidade de processamento bem maior e, a partir dali, tentava-se verificar se aquilo poderia ser um novo ataque ou, baseado em informações de outros clientes globais, a IBM também conseguiria notificar aquela empresa de um vírus novo ou de um ataque que também estava acontecendo em empresas ao redor do mundo. Foi dessa maneira que foi possível detectar no passado um vírus que estava se espalhando no mundo todo e afetando diversas empresas, um vírus, obviamente, novo, que não tinha nenhuma forma de remediação. A IBM conseguiu detectar aquele padrão de ataque acontecendo em vários países e notificar os seus clientes, protegendo, através da ferramenta de CIEM, contra aquele tipo de ataque. Até que um pesquisador que morava na Inglaterra, ele descobriu que aquele vírus fazia uma consulta a um DNS que não estava registrado. E esse hacker do bem, ele fez uma alteração nesse DNS, ele registrou esse domínio e conseguiu parar esse malware que estava afetando várias empresas. Então, mesmo que a empresa não estivesse protegida com o CIEM, que era da IBM, depois daquele pesquisador de segurança ter registrado aquele domínio, o ataque foi cessado. Uma outra característica das ferramentas de CIEM é que elas precisam de uma atualização contínua, não só de vetores de ataque ou padrões, mas também daquelas vulnerabilidades que eu citei agora há pouco. Essa atualização contínua garante que a sua ferramenta de CIEM vai estar ciente de todos os novos métodos de ataque que são utilizados pelos atacantes. E também, da mesma forma, ela vai conseguir identificar novos sistemas que a sua empresa, porventura, venha a implementar dentro da companhia. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente atualiza um banco de dados, ele pode mudar completamente a forma de tratamento ou de comunicação através da rede. E como a ferramenta de CIEM, ela analisa não só os logs das aplicações, mas também logs de IDS, IPS, Firewall e também de ativos de rede, ela consegue identificar novos padrões de ataque também através da rede. Se você alterou o seu banco de dados e aquilo modificou a forma como ele se comunica
e você não atualizou o seu CIEM, ele pode identificar algo que ele pensa que é um ataque, mas que na verdade não é. É óbvio que para a ferramenta de CIEM poder executar tudo isso que eu expliquei aqui, ela precisa ter uma grande capacidade de processamento. E esse é um dos problemas que a gente identifica nas ferramentas de CIEM. A quantidade de máquina que é necessário para poder coletar os logs, fazer essa correlação, fazer a identificação de padrões de ataques e também atualizações constantes de vulnerabilidades, remeter informações para a inteligência artificial, é uma capacidade gigantesca. Então, não somente é necessário capacidade de processamento, mas também capacidade de memória RAM e discos, porque boa parte dessas informações que são correlacionadas são armazenadas também pela ferramenta de CIEM. Então, esse Data Lake ou esse Big Data que nós vamos ter na área de segurança é o grande desafio de todas as ferramentas de CIEM. Então, normalmente, quando você tomar contato com uma ferramenta de CIEM, verifique junto à sua empresa qual é a capacidade de processamento. E você vai se assustar com o número de servidores que é utilizado ou de equipamentos que são utilizados para poder rodar essa ferramenta e a capacidade incrível de eventos que ela pode processar. Normalmente, um CIEM, nós calculamos cada caixa ou cada servidor de CIEM, nós calculamos pelo número de eventos por segundo que ele consegue processar. Ou seja, receber as informações, analisar e armazenar em disco. Normalmente, essas caixas elas suportam de 1.000 a 5.000 eventos por segundo. Então, imaginem a capacidade de processamento que é necessário para que isso possa ocorrer com naturalidade. Em alguns casos, para se melhorar essa capacidade de processamento, algumas empresas deixam de correlacionar logs ou deixam de receber logs de hosts que seriam importantes. Por exemplo, os ativos de rede não são necessariamente coletados os logs dessas ferramentas, desses ativos, mas somente dos sistemas. E isso pode ser um problema dentro da sua empresa, porque se você olhar para os logs do sistema somente, você pode não ter a visão do todo ou de um ataque em andamento. Em alguns casos, as empresas fazem o filtro de logs. Ela recebe os eventos de todos os ativos, porém, ela filtra com informações mais importantes ou certos padrões que ela quer identificar. Então, isso também faz com que a capacidade de processamento seja menor à medida que você não analisa todas as linhas de logs das ferramentas que você está coletando. Com relação à geração de alertas também, para se ter um melhor processamento, a empresa também pode escolher quais os tipos de alertas que ela quer receber. Então, somente gera um alerta ou somente gera um evento de segurança quando tiver um certo padrão ou um certo risco. Quando for algo menor ou que a gente saiba que a empresa é uma empresa pequena, que está menos exposta ao risco de negócio ou tem menos funcionários no SOC para fazer a análise daqueles eventos, então ela opta por não gerar alertas em determinadas situações. Então isso também reduz a necessidade de processamento e reduz o número de funcionários que são necessários ali para fazer a análise do SOC. As ferramentas de CIEM também têm capacidades de gerenciar os eventos. Da mesma forma que uma ferramenta do suporte, onde você abre um ticket e um analista de suporte ele tem que processar aquele ticket, ou seja, uma pessoa abriu um chamado, né? Como a gente diz,
para fazer uma correção numa máquina ou numa impressora. E o analista pega aquele chamado, atende, depois ele faz um relatório da máquina que ele atendeu e encerra aquele chamado. Na ferramenta de SIEM, nós vamos ter chamados para cada evento de segurança. Então, à medida que a ferramenta detecta e gera um alerta, ela manda para uma fila, um sistema, onde vamos ter chamados, e então o analista de SOC ele vê aquele evento e ele tem que apontar um resultado da sua análise. Então ele verificou, viu que não era nenhum problema ou que era um falso alerta, ele vai lá e registra. Em tal hora, em tal dia, eu analisei essas informações ou fui notificado pela área que um servidor está em manutenção ou fui notificado pela cidade X que naquela cidade ocorreu uma queda de energia elétrica e, portanto, esse evento que ocorreu aqui é resultado dessa queda de energia elétrica ou dessa manutenção. Então ele tem que dar um prosseguimento e anotar aquele resultado da análise. Isso porque a área de auditoria depois pode pegar todos esses eventos e verificar o que houve ou informações e correlacionar aquelas informações também com outros logs e outras bases e outras informações offline para verificar qual que foi o resultado daquela ação, se foi realmente um ataque ou não, se houve um crime ou não. Então, as ferramentas de SIEM, na sua grande maioria, possuem esse gerenciamento de eventos. E também, quando o analista ele verifica que um servidor ele ficou offline por alguma situação de suporte técnico, que aquilo não se tratou de um ataque propriamente dito, mas lembrando, a área de segurança ela tem que cuidar de 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, se a área de segurança verificou que um servidor está offline, ele não está disponível para a empresa, o analista do SOC ele pode abrir um chamado para a área de suporte ou para a área de tecnologia, apontando, olha, em tal hora, tal dia, o servidor web caiu e precisa alguém da área de tecnologia fazer uma análise e ver o que aconteceu. Ele analisou, viu que não era um evento de segurança, não houve uma queda devido a um ataque, mas que o sistema simplesmente parou de funcionar. E aí ele pode acionar, então, abrir esse chamado, né, da mesma forma que um centro operacional de rede abriria um chamado quando um servidor ficasse indisponível, a área de SOC, que é o centro operacional de segurança, também pode abrir chamados para a área de tecnologia validar e verificar qual que foi o problema em um ativo de rede. E também, por fim, um grande recurso das ferramentas de SIEM é a geração dos logs e geração de relatórios. A área de auditoria, obviamente, a área de forense, se a sua empresa tem uma área que faz investigação de crimes digitais ou de perícia ou de análise forense, né? Essa área vai consultar os logs de SIEM para tentar recuperar parte da informação ou tentar entender como que foi a anatomia de um ataque. Isso é recorrente em todas as empresas e normalmente é o primeiro lugar onde a gente olha quando efetivamente verificou-se um ataque à empresa. O time de compliance, ou GRC, ou governança, eles também utilizam esses relatórios para poder ter ideia do volume de eventos ou volume de tentativas de ataque contra a nossa empresa. Eles também podem olhar os relatórios para tentar prever situações futuras ou quando nós estamos fazendo uma modificação muito grande, lançando um novo produto dentro da empresa, os relatórios das ferramentas de SIEM também são utilizados neste caso aí para antecipar situações emergenciais ou situações de segurança para a nossa companhia. E não só de notícias boas vive a ferramenta de SIEM ou os analistas de SOC. A gente tem alguns problemas e que podem ser indícios, né, de ataques
contra a infraestrutura de CIEM. Então, se eu sei que uma casa ela é monitorada, tem alarme ou alguma coisa assim, e eu quero fazer uma invasão a uma casa, a primeira coisa que eu vou fazer é desativar esse sistema de alarme ou esse sistema de monitoramento. Então, o atacante ele pensa da mesma forma. Se ele sabe que aquela empresa tem um SOC ou que o SOC é terceirizado, né, existem isso em várias empresas, companhias, consultorias que analisam os logs de uma determinada empresa, mas fora daquela empresa. Então, quando o atacante ele sabe, ele tem ciência dessa informação, ele primeiramente vai tentar atacar a ferramenta de CIEM para desativar esse monitoramento para que ele possa passar sem ser detectado. Ou ele tenta interromper essa comunicação da empresa com o sistema que está monitorando fora da empresa, com a empresa terceirizada. Então, a gente sabe que existe um ataque que é o de inundação de logs. Toda ferramenta de CIEM ela tem uma certa capacidade de processamento, que são aqueles eventos por segundo que eu citei agora há pouco. Então, se a ferramenta de CIEM, tem uma certa capacidade e eu estourar essa capacidade, ela passa a não monitorar os eventos. E é isso que o atacante quer. Então, ele realiza uma inundação através de um ataque de negação de serviço ou um ataque em massa, né? Ele tenta fazer a inundação dos logs, inundar a ferramenta com tantos eventos que ela para de funcionar. E quando ele atinge esse ponto, aí sim ele consegue executar um ataque em outra área sem ser percebido pelo SOC. Um outro grande problema que as ferramentas de CIEM talvez não consigam ajudar você na sua empresa é quando não se consegue identificar os problemas. Então, se a ferramenta de CIEM está desatualizada, ou ela não é tão boa assim, ou a área de segurança não alimenta a ferramenta de CIEM com os padrões de ataque, não há nada que se possa fazer. A ferramenta de CIEM vai correlacionar os logs, vai juntar as informações, só que ela não tem visibilidade daquelas informações, ou ela não compreende aquilo que ela está recebendo. Então, não existe mágica se a ferramenta de CIEM não for alimentada ou atualizada constantemente com os novos padrões de ataque. Um outro problema que nós temos em alguns SOCs, e já me foi reportado em algumas empresas, é quando o analista ele não tem o plano de ação. Então, ele chega a identificar aquela situação, a ferramenta de CIEM consegue identificar o padrão, consegue alertar em tempo útil para que a área de SOC possa tomar uma ação, só que a área de SOC não sabe, o analista ele não sabe o que ele deve fazer. Então, muitas vezes, a gente ouve histórias de ataques onde o time de analistas do SOC botou os pés pelas mãos, como ele não sabia o que fazer, e, por exemplo, fez um comando no firewall para fechar toda a empresa para interromper um ataque. Só que, à medida que ele fecha toda a empresa, o firewall, ele consegue mudar através de um comando, ele também fechou para que clientes daquele país que faziam um acesso justo, né, um acesso real, honesto, né, de clientes, ele fechou toda aquela empresa para os clientes reais. Então, com certeza, ele interrompeu o ataque, só que ele também interrompeu os clientes reais de poderem efetuar compras na empresa. Então, veja que, de certa forma, o atacante ele conseguiu indiretamente o seu alvo, né, o seu objetivo, que era interromper as atividades da empresa, causar prejuízo à empresa ou possivelmente até conseguiu obter dados de clientes ou de negócio. Mas o analista, por ele não saber o que fazer ou qual a ação correta para se tomar naquela situação, ele não conseguiu impedir o atacante de cumprir o seu objetivo. E um dos últimos casos, que não é tão comum, mas você, como especialista em segurança, tem que pensar, que é em situações onde o analista do SOC ele não tem a formação necessária ou a capacitação técnica para estar ali à frente dos logs ou analisando a ferramenta. Ou porque ele não conhece a ferramenta de CIEM
A gente sabe, empresas podem migrar de uma ferramenta X para uma ferramenta Y e ele ainda não estar treinado naquela nova ferramenta. Ou por ele não ter conhecimentos técnicos para poder identificar um positivo ou um falso positivo de uma ferramenta, um alerta que não soou ali, mas baseado nas informações que ele está vendo ou das informações que a ferramenta está recebendo, o analista ele deve ser capaz de identificar ou suspeitar de alguns ataques. Então, se o analista não foi bem treinado ou ele não tem as condições técnicas, a capacitação, qualificação profissional para isso, ele pode, às vezes, deixar passar um evento que pode ser um grande risco para a nossa empresa. Por isso que nós temos que avaliar não só termos uma boa ferramenta de CIEM, mas também que a gente possa ter todo um conjunto, desde da área de inteligência de segurança, que possa alimentar nossa ferramenta com as informações pertinentes, que a gente possa conseguir acesso aos logs de todos os sistemas e que nós tenhamos aí profissionais qualificados para estar à frente ali da ferramenta, poder fazer a análise correta e salvar a empresa dos ataques que podem afetar os negócios. Espero ter colaborado mais uma vez com vocês, trazendo mais um tema, e fique à vontade para sugerir temas que você queira ver aqui em nosso podcast ou nosso canal do YouTube. Então, se você está me ouvindo no podcast, eu também tenho um canal no YouTube e uma página no Face, onde eu publico vídeos com essas informações, com esses episódios. E se você está me assistindo, mas prefere ouvir em podcast, eu tenho aí em diversas plataformas, Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Eu tenho esse mesmo episódio em áudio. Então, fique à vontade para escolher a melhor mídia para você poder ouvir aqui semanalmente as dicas da área de segurança. E, como sempre eu digo, fique seguro!